Partidos de oposição fazem exigências para apoiar Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara. E sobre esses compromissos, a expectativa para a votação em fevereiro, a gente conversa agora com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia a vocês e seus ouvintes. Nós que agradecemos, presidente. Bom, ontem uma grande reunião com os partidos para decidir sobre os apoios aos comandos da Câmara. Eu pergunto para o senhor, o que o PSB quer do novo presidente da Câmara e quais são realmente as chances para apoiar a Baleia Rossi do MDB? Não, o que nós desejamos do deputado Baleia Rossi é que ele assuma o compromisso, e ele já assumiu, de que a Câmara seja, como de fato deve ser e a Constituição determina, ele seja um presidente independente, que respeite a autonomia da Câmara dos Deputados, que respeite e não atropele o seu regimento no funcionamento e na discussão e votação das matérias de interesse do país e das oposições também, que ele, quando tiver um número suficiente de assinaturas para instalar uma CPI, seja lá para por aqui assunto for de interesse da população, que ele não engavete essa CPI, como por vezes acontece, que ele possa exatamente respeitar o direito das oposições, fazer em liberdade, regimentalmente, legalmente, a oposição que deve ser feita e exercer o papel para o qual os eleitores lhe conferiram o direito de fazer política, que é fazer oposição ao atual governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, que a Câmara dos Deputados finalmente não se transforme num anexo do Palácio do Planalto, porque de fato isto ela não é e nem pode ser. E ele nos dá esta garantia. E o Partido Socialista Brasileiro já decidiu, por amplíssima maioria, para não dizer por unanimidade, que de fato foi, que não apoiará um candidato que tenha o apoio do atual presidente da República. Ou seja, se ele não apoiará esse candidato, ele apoiará o candidato que tenha estes compromissos que estão já firmados com o deputado Baleia Rossi. Presidente Carlos Siqueira, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Diga, Paulo. Bom dia, presidente. Existe um item no compromisso que diz respeito a assegurar a soberania nacional, vou ler aqui abrindo aspas, assegurar a soberania nacional e proteger o patrimônio público e nossas riquezas naturais. Achei isso bastante vago, né? Acho que todo mandatário brasileiro quer garantir, ou deveria querer garantir, a soberania nacional, patrimônio público e as riquezas naturais. Então, achei estranho esse trecho. Ele diz respeito, por um acaso, às privatizações? Se diz respeito às privatizações, não diz respeito? Não, privatizações não. Não se tratou de privatizações nesse documento. Então, assegurar a soberania nacional e proteger o patrimônio público e nossas riquezas nacionais, que está sendo interpretado por parte da imprensa como um compromisso contra as privatizações, não é contra as privatizações. Então, a oposição não está exigindo do candidato um compromisso contra as privatizações? Não, esse item, como ele próprio está escrito, ele é um item de natureza genérica, porque em certas situações de ameaça de autoritarismo é muito importante que coisas que são até óbvias fiquem assumidas como compromisso, né? Mas ele definitivamente não trata de privatizações. As privatizações, cada partido tem o seu papel e se elas forem colocadas em votação, cada um vai votar segundo a sua linha programática, a sua visão de desenvolvimento. Não se tratou de privatização nesse documento. Presidente, como o senhor vê nesse momento, finzinho de ano, a eleição deve acontecer já em fevereiro, as possibilidades de vitória de Baleia Rossi comparadas às de Arthur Lira, levando em conta que o voto é secreto, sempre então deixando aí em aberto o fator surpresa. Quais as principais diferenças entre os dois candidatos? Por que principalmente o PSB escolheu apoiar Baleia Rossi? Olha, por uma razão muito simples. O atual presidente da República, se ele não desejasse incluir na pauta do Congresso temas diferentes da economia, da pauta econômica, ou seja, temas antidemocráticos, temas de natureza de devastação ambiental, temas de costumes, ele não precisaria entrar nessa briga, porque tanto um lado quanto o outro, tanto Baleia Rossi
quanto o deputado Arthur Lira, defende a pauta econômica do governo. Se o Jair Bolsonaro, o presidente, deseja entrar e entrou já nessa luta, é porque ele deseja incluir essas pautas, né? E exatamente o compromisso do deputado Baleia Rossi é para não permitir que essas pautas possam fazer parte do processo legislativo nos próximos anos. Então, nos próximos 2 anos, de maneira que é importante isto, que esse compromisso, um compromisso com a democracia, um compromisso em manter direitos e evitar pautas antidemocráticas, e esse compromisso nós só temos do deputado Baleia Rossi, e por isso mesmo nós decidimos apoiá-lo. Presidente, quando o Baleia Rossi foi indicado por esse grupo de partidos, principalmente, claro, com o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, a discussão que surgiu é que ele também seria um candidato governista, ou seja, são 2 candidatos governistas, o candidato do próprio governo e ele. Como que é possível ter a garantia que ele não será governista? Ele será independente, apoia as pautas do governo quando interessar esse grupo e, claro, pode ir contra o governo quando interessar esse grupo também. Como que é possível conseguir esse compromisso? Exatamente como nós estamos fazendo, discutindo com ele e firmando um documento em que ele expressa publicamente os compromissos. Não está dizendo que não apoiará pautas do governo do ponto de vista econômico, porque isso é indiscutível, ambos apoiam. O que está dizendo é que não permitirá que pautas antidemocráticas tenham o apoio, ou seja, ele fará como fez e fez muito bem o presidente Rodrigo Maia, a quem devemos até homenagem. A história reconhecerá o seu papel importante para evitar, inclusive, aquilo que pregava os grupos bolsonaristas, que era o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso Nacional, o fim das liberdades democráticas. Então, um compromisso, neste momento, de alguém que, inclusive, é de um partido de uma longa trajetória democrática, como é o MDB, é importantíssimo para todos nós, porque não estamos vivendo um momento trivial, um momento comum. Estamos vivendo um momento em que grupos de extrema-direita se articulam com o apoio do presidente da República para pregar o fim da democracia brasileira, o fim de determinados direitos políticos e, portanto, nós todos que temos uma tradição de defesa da democracia não podemos assistir isso sem que possamos estar preocupados e alertando a população para que nós possamos fazer, de fato, com que o Congresso Nacional continue a ser um bastião de resistência, a nada obstante as diferenças políticas entre esses partidos, em defesa da democracia e dos direitos da nossa população. Mais uma pergunta, Paulo. Sim, eu fiquei bastante intrigado. O presidente está falando aí a respeito de vários temas de natureza autoritária e antidemocráticas, para usar os termos dele, do governo, né? Que o governo parece que existe uma aliança da extrema-direita para acabar com a democracia no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se aproxima da metade já do seu mandato e eu queria saber, primeiro, quais foram as propostas antidemocráticas que ele enviou até agora ao Congresso, o que para mim é estranho, né? Porque se são antidemocráticas não são enviadas ao Congresso, mas tendo havido propostas antidemocráticas, o candidato que o senhor apoia votou, de acordo com a consultoria Arco, aqui um levantamento deles, 90% das vezes com o governo. Então, assim, o senhor está apoiando um candidato que votou 90% das vezes com o governo antidemocrático? Como é que é isso? É preciso que se entenda a conjuntura que nós vivemos. Você disse que o governo não mandou, de fato, nenhuma lei antidemocrática para o Congresso, embora tenha mandado leis inconstitucionais que o Supremo Tribunal Federal, inclusive por iniciativa do nosso partido e de outros mais, as tornou inconstitucionais. Mas, muito mais do que isso, você não pode ignorar nem ninguém que, durante meses, grupos de extrema-direita foram às ruas e foram, inclusive, recebidas e incentivadas pelo presidente da República. Esses grupos criminosos hoje contra a democracia estão respondendo alguns elementos deles estão em prisão domiciliar, com tornozeleira, e sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal exatamente por terem se rebelado e pregado o fim da democracia. E esses grupos tinham apoio, e só não foram
as leis e projetos não foram de natureza democrática, porque o presidente foi derrotado no seu intuito. Mas foi derrotado por quê? Porque tinha o presidente da Câmara e o Congresso Nacional que reagiu favoravelmente, tinha o Supremo Tribunal que reagiu, e, pasme, tinha até setores importantíssimos das Forças Armadas que não querem entrar nessa onda de fim da democracia. Portanto, o presidente foi derrotado no seu intuito, mas ele continua sendo presidente e nós temos que ter todas as cautelas para que iniciativas dessa natureza, que atentam contra a democracia, não possam se repetir em nosso país. A permanente vigilância da democracia é necessária e é urgente, e todos nós faremos isso permanentemente. Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes, espectadores aqui da Jovem Pan. Boa passagem de ano para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado. Boa passagem para você e todos os seus ouvintes. Um grande abraço.